A paz do Senhor, meus amados, estou aqui mais uma vez para poder compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus para os vossos corações, trazer um ensinamento para nós. Nós estamos falando sobre o poder da palavra, usar o poder da palavra para o bem. Sabemos que a palavra, ela tem muito poder em nossas bocas. Ela pode construir ou ela pode destruir. Ela pode curar ou ela pode ferir. Sabendo disso, o que eu devo fazer então? Procurar usar este poder que tem nas minhas palavras para fazer o bem, para curar, para edificar, para restaurar vidas que estão totalmente destruídas. É isso que Deus quer de mim e é isso que Deus quer de você. Nós já temos falado sobre o primeiro ponto, decidir o momento certo de falar. O segundo ponto, saber quais são as palavras certas para falar. Além de eu saber o momento certo de falar, é muito importante eu também saber o que eu devo falar. Ponderar bem as minhas palavras, colocar bem as minhas explicações, tudo aquilo que eu desejo passar para o meu cônjuge. Nós estamos falando mais do relacionamento conjugal, porque é onde que nós mais erramos, é na família que a gente convive mais tempo. E muitas vezes ferimos, discutimos, falamos palavras que ofendem. Então principalmente no relacionamento conjugal que a gente quer trazer para vocês esse ensinamento. E hoje eu gostaria de estar falando sobre palavras agradáveis. Que coisa maravilhosa! Quando eu alcanço essa graça de Deus, de analisar bem as palavras que vão sair da minha boca, e procurar falar mais palavras agradáveis, você pode ter certeza que vai trazer uma séria mudança no meu relacionamento conjugal. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, surgem as brigas por causa das palavras mal faladas, né? No Salmo 19, o versículo 14, eu vejo aqui o salmista fazendo uma oração, pedindo a Deus que as palavras que saíssem da sua boca fossem agradáveis. Agradáveis primeiramente ao Pai, né? E depois para todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Que as palavras da minha boca sejam agradáveis a Ti, ó Deus. Que coisa maravilhosa! Se você está tendo dificuldade de controlar a sua língua, Santiago, ele já mesmo disse que é um membro que é tão difícil de domar, né? Os homens colocam freio na boca do cavalo, doma todas as bestas feras e muitas vezes as suas próprias línguas não conseguem dominar. Se você acha que é difícil, dobre o seu joelho, faça igual o salmista. Peça a Deus, Senhor, que as palavras que saírem da minha boca, que elas sejam agradáveis, que sejam palavras que não venham ferir, mas palavras que venham curar e edificar todos aqueles que a ouvem. Palavras agradáveis. Em Provérbios 16, 24 nos diz assim: palavras suaves são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, né? A palavra suave, ela é como um favo de mel. Quem não gosta de se deliciar com favo de mel? Aquela doçura, né? O mel, ele tem muita característica. O mel, ele serve para a saúde, para fortalecimento do nosso organismo. E é assim que Salomão compara as palavras suaves. Elas são como favo de mel. Provérbios 15, 1 também nos diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira.
que nós venhamos buscar esta graça de Deus. Eu sempre penso muito numa frase que eu ouvi uma pessoa que estava dando um estudo bíblico uma vez falando, que não é o que se fala, mas como se fala. Eu posso falar, às vezes, tudo aquilo que está dentro do meu coração para alguém. Algo que me feriu, que magoou. Mas se eu falar na hora certa e da forma correta, você pode ter certeza que vai causar uma edificação, vai causar retorno para mim, aquilo que eu falar. Por exemplo, em vez de eu falar com uma palavra dura, né, já num tom áspero, já num sentido assim de acusação ou até mesmo condenação, vai suscitar a ira para aquele que ouviu. Porque o Salomão diz também que a palavra branda, ela desvia o furor. Vem uma pessoa totalmente alterado para nós. De repente vem falando muitas coisas que nos ofendem. Se eu for agir da mesma maneira, falando palavras ásperas, grosseiras, né, até mesmo ferindo aquela pessoa com palavras de acusações, você pode ter certeza que só vai aumentar ali o conflito e a contenda. Porque a palavra de Deus também nos diz assim, que não havendo lenha, o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Então é como se tivesse ali já um pequeno fogo instalado numa discussão, e eu começasse a jogar álcool, a jogar mais lenha em cima daquele fogo, aquele fogo só tende a aumentar, e ele nunca terá fim. Mas se a pessoa vem até mim com palavras duras, e eu vou com uma palavra branda sobre ele, vamos dizer, o meu esposo, de repente ele chega do serviço um pouco alterado, né? O dia não estava bom, teve alguma coisa que deixou ele aflito, chegou meio alterado, de repente, vamos dizer assim, até uma falta de vigilância, ele vem e me fala uma palavra grosseira, aí se eu vou com uma palavra branda, você pode ter certeza que como se fosse um extintor, né? Aquele extintor da paz que vai e apaga aquele fogo. Porque a palavra branda, ela desvia o furor, ela acalma os ânimos ali e tem condições da gente conversar, ter um bom diálogo e chegarmos a um acordo. E como é difícil a gente usar palavras agradáveis, né? As palavras agradáveis, suaves, elas são como favo de mel. Nós temos mais tendência, às vezes, de criticar do que elogiar. Nós temos mais tendência de falar grosseiros do que tentar falar palavras que curam, palavras que edificam. Mas se eu quero ter um relacionamento abençoado na presença de Deus, eu preciso aprender a me controlar. E muitas vezes, para aprender a me controlar, é preciso às vezes eu orar, pedir a Deus, Senhor, me dê a sua graça. Me ajude a controlar a minha língua. Me ajude a ponderar as minhas palavras, para saber qual é a palavra certa que eu tenho que dizer no momento certo, para que eu não possa viver no conflito diário, porque infelizmente é o que os casais estão vivendo. Parece que vive mais num ringue do que no que seria o ideal para a família, viver no oásis de amor, né? No oásis de paz, que seria aquele lugarzinho de delícia em meio ao mundo tão turbulento, em meio ao mundo tão cheios de ódio, que é o que a gente mais vê nos tempos que nós estamos vivendo, infelizmente. É pai matando filhos, filhos matando pai, e cada dia mais aumentando. Mas Deus quer proporcionar para mim, para você, para nossa família, esse oásis de amor. Que nós venhamos aprender com a graça de Deus a sermos abençoados, a sermos sábios, a proferir as palavras da nossa boca. Que as nossas palavras, elas venham ser agradáveis. Elogie mais, ao invés de criticar. Fala palavras doces.
Fala palavras de amor para o seu companheiro. Fala palavras de amor para os seus filhos. Você pode ter certeza, se nós procurarmos colocar tudo isso em prática, o nosso lar vai se tornar um verdadeiro oásis de amor. O seu esposo vai ter prazer de voltar para a sua casa depois de um dia causticante, um dia turbulento no trabalho. Ele vai ter prazer porque ele sabe que ele vai chegar no seu lar e encontrar ali uma esposa que vai o abraçar com palavras brandas, palavras suaves, palavras agradáveis. Os filhos também vai ter prazer de ficar dentro da casa, onde é um lar que respira aquele amor, aquele respeito, aquela comunhão uns com os outros. Que Deus nos dê essa graça maravilhosa de termos este lar abençoado através das nossas palavras, e que as nossas palavras elas venham curar, não ferir. Que as nossas palavras elas venham edificar e não destruir, e que a graça de Deus esteja com você. Vamos orar neste momento em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse instante eu quero entregar todas as famílias nas tuas mãos. Vem repreender o conflito, vem repreender a discórdia, meu Pai, as dissensões. Venha dar mais amor em nossos corações, é o que está faltando, meu Pai, nos últimos dias. Nós estamos vivendo tempo de ódio, tempo de revolta, mágoa, rancor, ressentimento. Tira isso dos nossos corações. Nos dê a graça, papai, de termos palavras agradáveis. Nos dê a graça, meu Deus, de fazer do nosso lar um verdadeiro oásis de amor e de paz. E vai repreendendo em nome de Jesus todo o império do mal contra as famílias, que caiam por terra, em nome de Jesus. Amém.